Muito boa tarde. Boa tarde, ilustres colegas, advogados estagiários, meus senhores e minhas senhoras. O meu nome é Georgina Fuel e eu tenho o grato prazer de estar como moderadora neste painel que está dedicado ao tema compromisso e responsabilidade empresarial com a governança e compliance. Este é um tema que eu particularmente penso que é um tema urgente, um tema relevante e que merece a atenção das empresas, bem como de todos os envolvidos, dos quais, como todos bem sabemos, nós fazemos parte, não só como advogados, mas também como membros da sociedade, dependendo dos diversos grupos nos quais nós nos enquadramos. Para esta discussão, que eu também considero que é um momento de aprendizado, é para mim uma honra ter neste painel. Primeiro temos aqui o Dr. Francisco Cardoso, que é consultor internacional. O Dr. Francisco Cardoso é também procurador do Ministério Público Brasileiro, com mais de 22 anos de experiência e especialização em investigações financeiras, delitos econômicos e criminalidade organizada. Tenho também grande prazer de anunciar a presença no painel do Dr. Duarte Calana, que é conhecido da Ordem dos Advogados, que é advogado, é diretor central na Direção de Serviços Jurídicos do BCI, é atualmente também vogal do Conselho Fiscal do IMO-BCI e também coordena a Comissão de Compliance da Ordem dos Advogados de Moçambique. Penso que é o momento de começar. Também sabem que o nosso dia começou um pouco atrasado, então gostava de convidar primeiro o Dr. Francisco Cardoso para ter acesso ao pódio e, por favor, partilhe conosco os seus conhecimentos relativamente a este tema. Muito obrigada. Agora parece que sim. Bem, uma boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da Ordem dos Advogados de Moçambique para fazer parte desse evento. Isso eu faço em nome do bastonário, o ilustre bastonário Carlos Martins, e da mesma forma saudar todos os colegas advogados de Moçambique, saudar os meus colegas, a doutora Georgina e o doutor Duarte, com quem eu tenho a honra de compartilhar esse painel, e dizer da minha satisfação de estar aqui. Para mim é uma alegria muito grande quando eu recebi o convite do meu amigo, irmão, posso dizer assim, doutor Uriel Menete, para participar desse evento e ter a oportunidade de conversar com os senhores um pouco sobre esse tema que, para mim, é um tema extremamente necessário para o avanço da Ordem dos Advogados como instituição e, acima de tudo, da função de advogado em um Estado democrático de direito, que é justamente a efetivação das atividades de compliance no âmbito dessa atividade. Eu preparei rapidamente uma breve exposição, não sei se os colegas da projeção conseguem fazer a projeção para mim no painel, mas a ideia seria conversar rapidamente com os colegas um pouco sobre a atividade de branqueamento de capitais. Parece que saiu um pouco a formatação, né? Mas a gente vai tentando fazer dessa forma. A própria atividade de branqueamento de capitais, como ela efetivamente se apresenta, e, da mesma forma, qual é a participação dos advogados nesse sistema anti-branqueamento de capitais e contra o financiamento do terrorismo. Então, vou pedir a gentileza de passar para o próximo slide. Basicamente, quando nós falamos de branqueamento de capitais, e eu sempre costumo dizer que eu não gosto muito dessa expressão, tá? O Brasil, juntamente com Cabo Verde, foram os dois únicos países da CPLP a não adotar a expressão portuguesa para delimitação e definição desse conceito jurídico de branqueamento de capitais que nós chamamos lavagem de dinheiro. Para mim faz muito mais sentido por N razões, razões históricas, razões raciais, razões que eu acho que a gente precisa evoluir e efetivamente passar adiante, seguir adiante,
mas principalmente pela própria, podemos dizer, simbologia do termo lavagem. Lavagem vem do lavere, do latim, que era a expressão que era designada a flor lavanda, que todos nós conhecemos e que durante todo o período da história sempre foi utilizado pelas pessoas para as cerimônias fúnebres, justamente com a intenção de neutralizar os odores fétidos dos cadáveres. E isso é mais ou menos, me permitam essa alusão em comparação, mais ou menos o que acontece no processo de lavagem de dinheiro ou de branqueamento de capitais. No processo de lavagem de dinheiro, o que nós temos é efetivamente uma busca para dar aparência de licitude a algo que, na sua essência, é ilícito. É isso que o criminoso pratica no momento que ele pratica as condutas visando a dar aparência de licitude a um recurso que ilicitamente foi obtido por ele ou por terceiro. Então, por isso que nós dizemos, e acompanhem comigo, essa visão para mim é uma visão bastante coerente, que a lavagem de dinheiro ela nada mais é do que uma consequência lógica da prática da infração penal antecedente. Então, se nós abrirmos os noticiários, por exemplo, o Brasil historicamente, e nós estamos agora vivendo um retrocesso do sistema, como um retorno que o sistema nos está a dar justamente pela forte atuação contra a lavagem de dinheiro nos últimos anos, mas era praticamente todos os dias nós abríamos o noticiário e qualquer operação policial ou conduzida pelo Ministério Público sempre envolvia a repressão de determinados delitos, por exemplo, o delito de corrupção, tráfico de drogas, formação de quadrilhas, organizações criminosas e lavagem de dinheiro. Por quê? A lavagem de dinheiro, isso é importante nós termos em mente, principalmente os colegas que militam na advocacia criminal, a lavagem de dinheiro ou o branqueamento de capitais nada mais é do que uma consequência lógica da prática da infração penal antecedente. Então, nós dizemos isso porque sempre que o agente criminoso ele pratica um crime com a intenção de obter um proveito financeiro, então imaginemos o traficante de drogas. Ele pratica o crime tendo por finalidade alcançar um proveito financeiro. Só que esse proveito financeiro é de natureza ilícita. Então, para ele conseguir reinserir esses valores no mercado formal, na economia formal, sem chamar a atenção para os chamados mecanismos de controle ou sinais de alerta, ele precisa praticar uma nova conduta, uma conduta visando a dar aparência de licitude a esses recursos. E são justamente essas condutas que caracterizam o delito de branqueamento de capitais. Então, nós precisamos partir desse pressuposto que, para o agente usufruir legalmente, sem chamar a atenção do sistema quanto à ilicitude do recurso que ele auferiu com a prática da infração penal antecedente, ele precisará necessariamente, desde as mais simples até as mais complexas, praticar uma manobra de branqueamento de capitais ou lavagem de dinheiro. Então, por isso nós dizemos que o delito de branqueamento de capitais ele está intimamente vinculado à criminalidade complexa. Então, vejam bem, sempre que nós falarmos sobre branqueamento de capitais e principalmente a atuação da criminalidade organizada, nós vamos ver que sempre que houver atuação do crime organizado, necessariamente haverá a ocorrência de delitos de branqueamento de capitais. E vocês podem me perguntar, mas Francisco, por que você está a dizer isso? Porque, em razão da importância do combate ao branqueamento de capitais, podemos dizer aqui, em um Estado democrático de direito, em um determinado ordenamento jurídico de uma jurisdição, faz-se necessária a criação de todo um sistema de controle que consiga detectar
comunicar e investigar, processar os atos considerados de branqueamento de capitais. E é nesse sistema que tem um duplo viés, um viés preventivo e um viés repressivo, que todos nós nessa sala nos inserimos. Todos nós, procuradores, policiais, advogados, integrantes do mercado financeiro, agentes, por exemplo, de informações da unidade de inteligência do GIFIM, os procuradores e os próprios juízes que atuam na repressão a esses delitos. Então, é essa informação que eu queria basicamente passar aos colegas e mostrar, em linhas gerais, como funciona esse sistema que nós chamamos de mecanismos de controle, e no qual os advogados, como entidades não financeiras designadas por força da Lei 14 de 2023, se encontra numa posição de agente reportante, agente que deve adotar as medidas de devida diligência ao cliente, identificar as atividades que potencialmente possam caracterizar um delito de branqueamento de capitais, e nessa função de auxiliar o sistema de proteção, fazer as devidas comunicações. Então, seguindo aqui com a apresentação, em linhas muito superficiais, não liguem, não se atentem para a formatação do slide, tá? Na verdade, possivelmente a fonte, quando foi convertida para o PowerPoint, ela acabou mudando, mas basicamente o branqueamento de capitais, para que fique exposto de uma forma bastante simples para os colegas, o agente financeiro com base ou munido do proveito financeiro obtido com a prática da infração penal antecedente, ele pratica novas condutas. Vejam bem, o agente criminoso ele já tinha o proveito financeiro. Então, ele pratica uma nova série de conduta, por isso que o branqueamento de capitais é um novo delito que não se compara e não se confunde com o delito anterior. Ele inicia uma nova série de condutas que tem por finalidade ocultar ou dissimular a origem, localização, movimentação e transferência dos bens, direitos e valores que são provenientes do crime antecedente, da infração penal antecedente. Com qual finalidade? A finalidade de dar aparência de licitude, tá? Então, para isso, para a identificação desses crimes de branqueamento de capitais, vamos seguir, por favor, com o slide, foi criado um chamado mecanismo de controle, um sistema de controle anti-branqueamento de capitais. E de uma forma muito simples, pode seguir, por favor. Esse sistema ou rede anti-branqueamento de capitais, ela se faz pela união de dois principais, podemos dizer assim, grupos de esforços. Nós chamamos a união do setor público com o setor privado. E se nós olharmos na história do combate à criminalidade mundial, nós vamos ver que os principais desafios enfrentados pelo contexto internacional ou pelo cenário internacional contra os crimes mais graves da história, normalmente os estados se valeram da iniciativa privada, auxiliando o serviço público nessas tarefas de identificar, comunicar e reprimir o delito. Assim aconteceu, por exemplo, com o tráfico de drogas, quando o tráfico de drogas ganhou um cenário mundial, com a explosão, por exemplo, do consumo da cocaína na década de 1980 nos Estados Unidos, logo depois com a Convenção de Viena, e os colegas que conhecem, por exemplo, o Instituto, sabem que a Convenção de Viena, de uma forma muito clara, ela diz que havia a necessidade de uma união de esforços entre os estados para combater o tráfico de drogas, que já se tornava um fenômeno internacional. E a principal constatação era: para combater o tráfico internacional, a gente precisa unir esforços, efetivar a cooperação internacional e cortar o fluxo financeiro das organizações criminosas.
O mesmo aconteceu no âmbito do branqueamento de capitais. Então, o legislador ele estabelece um sistema que não apenas os órgãos públicos, mas também entidades de natureza privada exercem as funções de vigilância e comunicação. É isso que é uma atividade de compliance, de conformidade com as normas estabelecidas para o cumprimento de determinadas medidas legalmente estabelecidas. Então, no âmbito do compliance anti-branqueamento de capitais, nós vamos ter os órgãos do serviço público, do setor público, dentre eles o principal, que conhecem, a Unidade de Inteligência Financeira, ou de acordo com a realidade moçambicana, o GIFIN, que é o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique, que é o órgão central responsável por receber as comunicações de operações suspeitas por parte dos sujeitos obrigados, analisá-las e enviar para os órgãos responsáveis pela persecução criminal, Polícia e Ministério Público, para, após isso, serem iniciadas as ações penais e, consequentemente, a repressão dos atos de branqueamento de capitais identificados. Do lado do setor privado, nós vamos ver aqui, nós vamos ter um papel preponderante dos chamados sujeitos obrigados, ou entidades reportantes, tá? De acordo com os artigos 4º e 5º da Lei 14 de 2023, a Lei de Branqueamento de Capitais de Moçambique, nós vamos ter as instituições financeiras e, além disso, as entidades e profissões não financeiras designadas como sujeitos obrigados nessa rede ou cadeia anti-branqueamento de capitais. Então, nós vamos ver nitidamente que essa rede anti-branqueamento ela se divide em duas partes. Tá? Isso aqui seria talvez um bate-papo para a gente levar em horas, mas é importante que os colegas tenham noção que nessa rede anti-branqueamento nós vamos ter uma fase preventiva, que é a fase da atuação precípua e firme dos chamados sujeitos obrigados na identificação de determinadas atividades e movimentações que são consideradas atípicas ou suspeitas. Então, por exemplo, quando uma determinada entidade bancária, uma unidade bancária, detecta uma operação financeira que foge do perfil de cliente, quer pela sua natureza ou pelos valores envolvidos, e consegue detectar que algo incomum está a acontecer naquela determinada atividade, por lei, essa entidade financeira tem a obrigação de efetuar a comunicação dessa operação à unidade de inteligência financeira, ao GIFIN, que vai elaborar um relatório de inteligência financeira e difundir esse relatório para os órgãos responsáveis pela persecução criminal, a polícia e o Ministério Público. No momento dessa difusão, nós saímos da chamada fase preventiva e partimos para a fase repressiva. Porque na fase preventiva, que é onde efetivamente os sujeitos obrigados se situam, e consequentemente o papel da ordem dos advogados em si, é a fase da detecção de supostas atividades que caracterizam o branqueamento de capitais. Uma vez identificadas, essas comunicações são enviadas aos órgãos responsáveis pela persecução criminal, e aí sim, mediante os meios de prova previstos na legislação processual penal, serão realizadas as provas visando a investigar, a efetivamente identificar as condutas que caracterizam o branqueamento para se iniciar um processamento e se alcançar, ao final do processo, a condenação da gente. Então, eu fiz questão de deixar esse quadro mostrando como funciona essa rede, podemos dizer, de proteção anti-branqueamento de capitais, para que os colegas prestem atenção em dois aspectos, a meu ver, extremamente importantes na atividade de compliance anti-branqueamento de capitais.
O primeiro é que o sistema, muito embora complementar, ele funciona como um sistema único e coerente. Então, nós vamos ver que o sistema antibranqueamento, ou a rede antibranqueamento, ele tem uma fase preventiva, que tem a função precípua de detectar os chamados sinais de alerta, ou seja, as operações consideradas atípicas ou suspeitas, e comunicar essas operações à unidade de inteligência financeira, ao GFIN. A segunda parte, que eu digo que é uma continuidade, por isso que sempre que nós tratarmos, Bastonário, da temática branqueamento de capitais, nós temos que fazer isso. Nós temos que colocar todos na mesma mesa. Esse talvez seja o grande desafio. Colocar os agentes que representam a parte repressiva, mas também colocar aqueles que estão na fase preventiva de detecção, porque todos fazem parte de um mesmo sistema que tem a mesma finalidade, que é identificar as operações suspeitas, investigar, processar e, ao final do processo, alcançar a condenação. Então, o primeiro aspecto é esse. Todos nós fazemos parte de um mesmo sistema e desde o primeiro agente que faz a detecção até o último desse sistema, por exemplo, o órgão judicial que efetivamente vai processar e julgar esse caso, todos atuam de uma forma contributiva, tá? O agente de compliance que faz a primeira identificação da operação suspeita, se ele não atuar de uma forma coerente e adequada, dificilmente essa informação vai ser detectada pelos órgãos de repressão e, consequentemente, não haverá a efetiva repressão a essa atividade de branqueamento de capitais. Então, esse é o primeiro aspecto. Nós precisamos entender que todos nós fazemos parte de um mesmo sistema. E o segundo aspecto que eu acho que é primordial principalmente para a atuação das entidades reportantes. Nesse caso em especial, eu me dirijo à Ordem dos Advogados e aos advogados propriamente ditos. Existe uma grande diferença entre os conceitos de indício e prova, tá? Então, nós vamos ver que no sistema antibranqueamento de capitais, na primeira fase, na fase preventiva, aquela fase onde os agentes irão detectar as operações consideradas suspeitas e atípicas, nós trabalhamos com o conceito de indício. Tá? Isso, de uma forma muito clara, significa o quê? Quando o compliance bancário, quando o tabelião, quando o advogado, no exercício da tua atividade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, identifica uma operação considerada suspeita de branqueamento e faz essa comunicação, porque a lei assim o determina, esse agente reportante não está a dizer que houve crime de branqueamento de capitais e que aquela pessoa efetivamente, pessoa singular ou coletiva, efetivamente reportada, é um agente criminoso. Ele está exclusivamente a dizer que aquela operação foge dos padrões normais, é considerada uma operação atípica e que, por essa razão, o sistema de alerta foi acendido e ele fez a comunicação. E aí o sistema vai continuar a funcionar, porque a comunicação é enviada à unidade de inteligência financeira, que, por sua vez, envia para essa segunda fase, a fase repressiva, que aí nós deixamos de trabalhar com indício. E nós passamos a trabalhar com qual conceito? O conceito de prova, que é um conceito completamente distinto. Agora, o indício serve para mim apenas como suspeita, por início da investigação, para o processamento e para, efetivamente, mediante os meios de prova disponíveis na legislação processual, nós colhermos os elementos necessários para a comprovação de que aquele agente praticou o crime de branqueamento de capitais. Então, guardem isso. Certamente, Bastonário, nós vamos ver que nas discussões internas das comissões da Ordem dos Advogados vai ter essa discussão.
nós vamos ver que um dos nossos pares, um advogado, vai chegar e vai dizer: não, mas eu não posso reportar o meu cliente, eu não posso dizer que, primeiro, que tem a questão da atividade típica jurídica, e eu acho que nesse aspecto a legislação moçambicana foi até além, tá? Por exemplo, a legislação brasileira, 9.603 de 98, ela estabelece que o advogado é uma entidade reportante, mas ela não textualmente não exclui o dever de reportar quando as atividades estiverem vinculadas à prática jurídica. A lei moçambicana faz isso no artigo 44, número 5 da Lei 14 de 2023, recentemente aprovada. Ou seja, quando o advogado exercer funções atípicas da atividade jurídica, por exemplo, assessoria em compra e venda, assessoria na criação de pessoas jurídicas, assessoria em investimentos, todos sabem que essas atividades não são atividades juridicamente, podemos dizer, propriamente ditas. Então, no exercício dessas atividades, o advogado se assemelha a uma entidade reportante que compõe esse sistema anti-branqueamento de capitais. Isso não quer dizer que o advogado irá ferir o seu dever de lealdade com o cliente, porque a sua obrigação e o que está sob sigilo e proteção legal é a atividade propriamente dita da atividade de assistência, podemos dizer, assistência jurídica propriamente dita, tá? Isso vem muito do sistema anglo-saxão. Nós sabemos que no sistema anglo-saxão o advogado ele tem um papel muito mais além do papel jurídico. Existem, por exemplo, em determinados países que o advogado exerce atividade de tabelionato, por exemplo, registro de documentos. Ele faz um contrato, ele abre a gaveta, tira um selo, bota no contrato, carimba, e aquele determinado documento ganha um ato, podemos dizer, tabelar ou de tabelionato. Além de outras atividades, como as atividades de assessoria, por exemplo, nos países da América Central e do Caribe, a criação das pessoas jurídicas que usualmente são utilizadas em manobras de branqueamento de capitais, via de regra, são feitas diretamente por advogados. É o sistema jurídico desses países que permite, às vezes, a criação de uma pessoa jurídica ou uma shell company, como costumamos dizer, unicamente com um número de caixa postal. E aí nós vamos investigar, milhões de empresas são criadas no mesmo número de caixa postal, diretamente por um advogado, sem a participação direta do seu representante legal. Tá? Então, o conceito da lei, e isso está muito claro, gostaria de passar, por favor, o slide, muito claro na legislação moçambicana, que a atividade das... Eu já estou terminando, tá? Das atividades privadas, das atividades reportantes, é basicamente nessa detecção das operações consideradas atípicas feitas, na comunicação dessas informações à unidade de inteligência financeira, ao fim, para que essas informações, após a análise, sejam encaminhadas para os órgãos de persecução criminal, a polícia e o Ministério Público. Tá? Então, eu gostaria de ressaltar que, nessa fase inicial de detecção e comunicação, nós trabalhamos com indícios e os órgãos de persecução criminal, os órgãos responsáveis pela investigação, esses sim irão trabalhar com prova. Tá, Bolsonaro? Então, sempre que os colegas falarem, mas qual que é o meu papel como advogado nesse sistema? O teu papel é avaliar a conduta do teu cliente, você estar atento nas atividades que não estão englobadas no sistema ou no conceito de atividade jurídica, e quando essas atividades fugirem do padrão comportamental estabelecido e caracterizarem uma atividade considerada atípica ou suspeita, reportar à unidade de inteligência financeira. E como que isso funciona? Rapidamente, o último slide. A lei hoje, a Lei 14 de 2023, ela praticamente repete, e isso é muito bom, a recomendação 22 do GAFI, que é a recomendação que estabelece a atuação das atividades e profissões financeiras não designadas, dentre elas a atividade
dos Advogados, e ela diz o seguinte, que os advogados deverão adotar as medidas de devida diligência ao cliente, que basicamente essas medidas, elas consistem na identificação do cliente. Quando a gente fala em identificação, a gente fala em verificar se aquela pessoa que está a fazer a atividade conosco é efetivamente o beneficiário final daquela operação. Então, imaginemos um advogado prestando assessoria jurídica na criação de uma pessoa coletiva e, por qualquer razão, se identifique que o seu cliente está a querer criar uma pessoa coletiva em nome de um terceiro qualquer para ocultar o proprietário real daquela pessoa coletiva. Isso é um ato que foge do padrão de naturalidade e de normalidade e que caracteriza um ato considerado atípico ou suspeito. Então, as medidas de devida diligência ao cliente, elas partem da identificação do seu cliente. Por exemplo, os colegas vão discutir aqui no âmbito da criação do ato dos advogados em relação às atividades anti-branqueamento de capitais, como os advogados deverão agir quando o seu cliente for uma pessoa politicamente exposta, sempre quando há um contato ou uma atuação com uma pessoa politicamente exposta, há necessidade de uma diligência reforçada. É evidente que o trato dado do ponto de vista legal e procedimentar tem de ser um trato muito mais cuidadoso quando o advogado lida com uma pessoa politicamente exposta. A identificação desse cliente para identificar o verdadeiro beneficiário final, para que não haja mascaramento no proprietário real da pessoa coletiva. E, além disso, a manutenção dos registros das operações realizadas. Então, isso passará por discussão. Normalmente, as regras estabelecem que essas entidades reportantes devem manter os seus registros por, no mínimo, 5 anos, ou seja, se houver necessidade de verificação das informações, as entidades reportantes devem manter esses registros por esse período e a comunicação daquelas operações que serão consideradas suspeitas e atípicas. E aí os colegas podem falar para mim, Francisco, isso parece muito incoerente, porque eu não consigo imaginar um advogado reportando um cliente à unidade de inteligência financeira em razão de uma suspeita da prática de branqueamento de capitais. Mas entendam que isso, quando acontece, é, acima de tudo, um sinônimo de maturidade do que nós estávamos a falar aqui no painel anterior, de um Estado democrático de direito, mas, acima de tudo, um sinônimo de maturidade e de credibilidade da instituição Ordem dos Advogados e da própria função da advocacia. Tá? Se nós olharmos a história, e eu estou a finalizar, 1 minuto, nós vamos ver que grandes entidades bancárias no cenário mundial perderam a sua credibilidade, e credibilidade no negócio significa lucro. A perda da credibilidade é a perda do lucro, justamente por estarem envolvidas em atividades vinculadas ao branqueamento de capitais. E quando eu falo envolvidas, eu falo envolvimento direto ou indireto. Não é incomum acontecer, por exemplo, no Brasil, investigações de branqueamento de capitais que advogados, direta ou indiretamente, vejam bem, acontece muito de forma indireta e, na maioria das vezes, ou por vezes, a gente não consegue nem comprovar a prática do branqueamento por parte do advogado, porque não existe, como aqui em Moçambique, na nossa legislação, o branqueamento culposo, mas o risco na imagem do profissional e, consequentemente, na imagem da instituição advocacia, ele é muito grande. O HSBC, todos se lembram do que aconteceu, eu falo porque isso é conhecido, é de domínio público. O HSBC perdeu, era até 10, 15 anos atrás, o maior conglomerado bancário do mundo, e perdeu esse posto justamente pelo envolvimento na não efetivação das medidas de devida diligência ao cliente. Basicamente, nos cartéis mexicanos, eles abriram contas em nome de terceiras pessoas,
ou seja, eles não identificaram o cliente de forma adequada e essas contas movimentaram os recursos financeiros que vinham dos Estados Unidos como forma de pagamento da droga mexicana que era levada para os Estados Unidos. Então, eu gostaria de deixar esse recado do grande desafio que eu acho que a Ordem dos Advogados de Moçambique está a enfrentar. Não é fácil, não é fácil. Essa discussão que nós, certamente, que os colegas moçambicanos vão tratar, os advogados moçambicanos, é uma discussão que ela acontece em todo o mundo, tá? No Brasil isso aconteceu, em outros países, basicamente que possuem, podemos dizer assim, uma origem latina românica do direito, é difícil a gente entender que o advogado, ele, quando ele não exerce funções efetivamente jurídicas, ele está a se equiparar a outras funções que se sujeitam ao controle. Então, quando nós falamos de controle e participação no sistema, é exclusivamente em relação a essas atividades. Compra e venda de imóveis, gestão de dinheiro, títulos mobiliários, gestão de contas correntes, organização de contribuições para criação, operação e administração de empresa, criação, operação e administração de pessoas jurídicas ou outras estruturas jurídicas e compra e venda de entidades comerciais. Isso aí de jurídico propriamente dito, de atividade típica da advocacia, praticamente não há nada. Há uma atividade de apoio do advogado no exercício dessas atividades que estariam sobre o controle estatal e, por ordem legal, obrigadas a serem objeto de comunicação quando constatadas operações atípicas ou suspeitas. Então, fica aqui o meu prazer de participar desse evento. Eu tenho certeza que a Ordem dos Advogados irá enfrentar esse tema com muita maturidade, com muita seriedade. Eu asseguro aos senhores que isso separa o joio do trigo. Quando a Ordem trata essa questão de uma forma séria, efetivamente aqueles que estavam dispostos ou que poderiam estar dispostos a contribuírem com práticas ilícitas irão pensar. E, da mesma forma, isso preserva a instituição, uma instituição bonita, que exerce um papel preponderante e de suma importância para a sociedade, de forma que essa instituição e os seus membros não estejam direta ou indiretamente vinculadas a práticas ilícitas. Tá? Muito obrigado. Eu tomo a liberdade de devolver a palavra à mediadora para nós passarmos à segunda parte do painel. Muito obrigada. Salva de palmas, se faz favor. Muito obrigada ao Dr. Cardoso pela belíssima apresentação, por recordar-nos do nosso papel na sociedade, do nosso papel como juristas, do nosso papel como advogados. Então, é importante lembrar que, para além do nosso papel na defesa como tal, nós temos um grande papel que é fazer parte da máquina da administração da justiça. A Ordem dos Advogados tem como uma das suas atribuições participar na administração da justiça. E tudo o que foi aqui descrito, eu particularmente entendo como os advogados, como os juristas, fazendo parte desta máquina, cumprindo com o seu dever de participar da administração da justiça, assegurar que cumprimos os nossos papéis como advogados, como cidadãos, e penso que esta apresentação permitiu-nos perceber isso e percebi também um cunho de uma experiência brasileira que nos foi trazida, porque muitas dessas questões que foram aqui descritas são algumas. Nós ainda não passamos por essas situações, e como muito bem disse o Dr. Cardoso, essas situações poderão surgir, essas situações vão surgir e nós, como advogados, temos que estar preparados para enfrentá-las. Para continuar o nosso painel, gostava de convidar ao pódio o Dr. Duarte, que vai cobrir a parte referente ao compliance, especificamente ao compliance corporativo, e vamos tentar em algum momento fazer uma conexão entre o compliance e a questão do branqueamento de capitais, que foi aqui muito bem apresentada pelo Dr. Cardoso. Dr. Duarte, faz favor. Pode ser. Boa tarde, já cá estou.
ilustre Sr. Carlos Martins, ilustre bastonário Tomás Timbano, ilustre bastonário Roberto Correia, caro amigo presidente do Conselho Jurisdicional da nossa ordem, venerando vice-presidente do Tribunal Supremo, muito obrigado, doutor Tomás. Caros colegas, advogados estagiários, equipas de apoio. Caro Francisco, facilitou imenso o meu trabalho. E eu pedir a projetar, que é na apresentação que preparei. Quando se fala do tema do compliance, quando o que nos ocorre é discutir o tema de branqueamento de capitais. Quando falar de compliance, branqueamento de capitais. Mas na apresentação que preparei, daquilo que me foi pedido, o nosso foco aqui será a abordagem do compliance, mas numa perspectiva orientada para o compliance empresarial. Portanto, na prática, a responsabilidade empresarial enquanto ato de gestão de uma empresa, de acordo com normas vigentes e necessárias para a sua atuação. Em todo esforço, todo esforço que é empreendido pelas organizações, nós sabemos que o fim que visa, portanto, é o lucro. Portanto, em contexto empresarial, as empresas privadas e as sociedades comerciais visam o lucro, mas nessa busca pelo lucro, há também regras que devem ser observadas. O tema compromisso e responsabilidade empresarial com o governance e o compliance, para além de ser vasto, digo eu, é um tema que propicia uma discussão para além do direito, para além do nosso universo e para além daquilo que estamos nós habituados. Procurei produzir uma apresentação que pudesse ser compreensível para todos nós. Há poucos artigos, há poucas referências a disposições legais e também a diplomas legais. De qualquer forma, espero poder contribuir para esta semana. Falar da governança corporativa a governance hoje é, digamos que a principal ferramenta em contexto de gestão de empresas para a construção de um ambiente de confiança, de transparência, de responsabilidade necessários para promover o investimento ao longo prazo e, por que não, através de compliance, fazer o controle dos riscos percebidos e dos riscos inerentes. O Francisco fez aqui referência aos efeitos nefastos que resultaram de uma do imperfeito cumprimento do dever de identificação de clientes que levou à derrocada de um grande banco, de um grande aglomerado de bancos em contexto mundial. A apresentação que preparei está organizada em 4 partes. Uma parte vou fazer referência à própria governança corporativa, ponto de partida, a responsabilidade empresarial, o conteúdo ético interno das organizações, a responsabilidade empresarial em uma perspectiva de conteúdo ético externo, a governança e responsabilidade ajusante como ponto de chegada. Uma segunda parte, vou falar do código de conduta, os princípios inerentes, os movimentos transatlânticos e a forma e modo como o tema é tratado aqui a nível da região da SADC, a função compliance para a governança corporativa, da administração à cidadania corporativa e a governança e responsabilidade corporativa em Moçambique.
E aqui falarei, assim, vou rasando sobre sobre o Código Comercial e a Lei da Gestão de Dados Financeiros. Portanto, o percurso histórico da governança corporativa, em termos de ponto de partida, a influência, nós tivemos uma grande influência a nível global em 1992, que é uma influência americana. Nós temos três pilares, três origens, digamos assim, que é a influência americana, a do Reino Unido e a influência francesa. Portanto, como ponto de partida, de onde tudo começou. Depois tivemos aqui na região da CDC, nomeadamente na África do Sul, com o código King Fo de Rei 4, portanto, que também tem guiado a governance a nível da nossa região. O percurso histórico. Em 1992, o American Law Institute publicou os Principles of Corporate Governance, que constituíam um modelo de regulamentação jurídica numa tentativa de unificação do Corporate Law americano, estando na origem do Corporate Governance, e que já recomendava nessa altura a nomeação de administradores independentes que deveriam integrar as comissões, os conselhos de administração, nomeadamente comitês de auditoria, comitê de nomeações, comitês de remunerações. A influência do Reino Unido também seguiu o mesmo diapasão americano e o francês não ficou para trás. Basta para isso olhar para os princípios da própria OCDE, a que me irei referir mais adiante. O percurso histórico. O percurso histórico, ia me referir aqui à responsabilidade empresarial da parte do conteúdo interno. Para alguns tipos de empresas, sobretudo as que têm as ações cotadas em bolsa, o tema da ética interna tem um elevado impacto na sua atividade. Os objetivos dessas empresas devem ser são centrados no acionista, mas hoje, o que se discute é as empresas devem, para além de perseguir o interesse comum do acionista, que é o lucro, devem também ter em conta os interesses das partes interessadas, os stakeholders, tanto os internos, colaboradores, e os stakeholders, fornecedores e outros agentes com os quais a entidade se relaciona. Em alguns casos existem externalidades, mas no caso aqui do nosso país, não tenho um exemplo específico de um caso que tenha tido repercussão externa. O risco compliance, acho que a apresentação está mais atrasada. Estou no slide 5. Vou falar aqui do risco compliance na perspectiva mais empresarial. O risco compliance é o risco de impactos negativos nos lucros ou no capital, conforme o Francisco aqui fez referência, os seus efeitos, resultantes de violações ou não conformidade com leis, regulamentos, acordos, relacionamento com clientes, os tais stakeholders, práticas prescritas ou padrões éticos, que podem resultar em penalizações legais, limitações de acesso a oportunidades de negócio, redução do potencial de expansão ou incapacidade de aplicar obrigações contratuais. A jusante, isto tem um efeito, é perda de negócio. Risco estratégico e de negócio, o risco de impactos negativos nos lucros ou no capital, resultante de decisões estratégicas inadequadas, falha no cumprimento de objetivos, portanto, dos objetivos de negócio, má implementação de decisões ou incapacidade de responder a mudanças no ambiente ou no ecossistema no qual se está inserido. Responsabilidade empresarial, o conteúdo ético interno, moral, o risco moral. Quando os custos e os impactos sociais e adversos de uma atividade são elevados, tal como durante as crises financeiras, existem fortes incentivos para amortecer tais efeitos, socializando o seu impacto. Uma medida de extensão deste problema encontra-se nas estimativas do subsídio implícito, que é o recurso sempre criticável
aos fundos públicos para a resolução de problemas particulares. Nós tivemos isso na altura do Covid, em que houve recurso aos fundos do Instituto Nacional de Segurança Social para socorrer desafios particulares. Governança, responsabilidade, ponto de chegada. Nós temos aqui o tema da codificação. No passado, as equipas de administração eram guiadas por princípios, os quais não eram vinculativos. Os princípios da OCDE, a nível do Ocidente, e os princípios do King Fo, a nível da região da CDC. São exemplos disso. Portanto, esses princípios, não tendo força vinculativa, nem todos os adotavam. Hoje, a maior parte desses princípios foram transportes para diplomas legais, e Moçambique não foi nem a exceção. Em termos da codificação, o vetor codificação, hoje o nosso quadro legal, tanto quer o Código Comercial, quer a Lei das Gestões de Sociedades Financeiras, transpuseram boa parte destes princípios, estando hoje previsto na nossa legislação, tendo agora força obrigatória. São exemplo disso os artigos 405 a 423 do nosso Código Comercial, que segregam as funções da administração, de gestão e de fiscalização e colocam o acionista num patamar próprio. Portanto, embora o acionista seja o sponsor, o dono da empresa, hoje é preciso se assegurar a separação, aquilo que em ciência política é a tal separação de poderes. Aqui tem que haver separação de modo a garantir que as regras do compliance são adequadamente asseguradas. O nosso Código Comercial já define a estrutura e a composição e competências, tanto desses órgãos. A nível do direito comparado, eu diria que o nosso Código Comercial tem maior inspiração, está mais inspirado nos princípios da OCDE que eu me referi. Os artigos 106 a 110 da Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras regula o tema da governança da sociedade e tipifica os sistemas de governação das instituições de crédito e sociedades financeiras. A nossa Lei de Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, neste particular, inspirou-se no modelo King Fo, aqui da região. Quando se discutiam temas de governance das instituições de crédito e sociedades financeiras a nível da região, quando Moçambique ia a essas reuniões, sentia muitas dificuldades. Por quê? Porque o modelo que vigora nesses países a nível do setor financeiro e até a nível do modelo de supervisão era marcadamente diferente do nosso. Hoje já fizemos esse caminho, infelizmente, já podemos falar a mesma língua em termos de supervisão na banca. O vetor responsabilidade e transparência são aqueles que em ambiente de governance, a atuação do compliance officer tem maior destaque. Vou agora referir-me ao vetor responsabilidade para aqueles que são gestores de empresas, gestores de escritórios de advogados. Ainda a semana estava a discutir este tema, parte dele, com o Dr. Gilberto Correa. O vetor responsabilidade, as empresas devem atuar no mercado como um cidadão sujeito de direitos e obrigações. No seu processo de tomada de decisões, deve-se ter em conta os seus interesses, que perseguem um fim, que é o lucro, mas também deve-se ter em conta o impacto que as suas decisões têm no ecossistema em que estão inseridos. Fez-se referência aqui hoje à poluição que a Mosal ia promovendo, mas eu podia fazer referência a outra entidade, que foi a Sementes de Moçambique, há largos anos, que tinha um filtro na fábrica que nunca era solucionado, nunca era substituído e propiciou quase sempre essa tal poluição ambiental. Os processos de decisão devem sempre ter em conta que beneficiam ou prejudicam os agentes internos, mas também as comunidades, as pessoas que, no caso dos colaboradores internos, há um impacto direto, mas também há um impacto indireto a partir das suas famílias. Para garantir que esse processo de tomada de decisões baseia-se em elementos objetivos, há que assegurar que, a nível da administração, há membros executivos, não executivos e alguns independentes. Começa a ser comum, mas não era,
começa a ser comum nas empresas termos nos boards membros executivos, nomeados pelo acionista, membros não executivos, nomeados também por acionistas, mas outros independentes. O que é que se defende hoje? Defende-se que, para uma boa implementação das regras e um bom escrutínio da equipa de gestão, deve necessariamente ser integrado nas equipas de gestão os elementos, os administradores independentes, de modo que esses sim, se abstendo do dia a dia da gestão, possam contribuir no processo de tomada de decisão de forma mais qualitativa. Neste domínio, a Lei da Gestão de Atividades Financeiras, no seu número 4 do artigo 106, fixa que, e passo a citar, para assegurar a eficácia dos seus sistemas de governação, as instituições de crédito devem ter na sua organização, no mínimo, as seguintes funções: auditoria interna, compliance e gestão de risco. Estas funções aportam consigo comissões independentes e as pessoas que as presidem não podem ter funções executivas. Isto visa precisamente garantir a imparcialidade e o escrutínio da decisão, do processo de decisão e decisão das equipas de gestão. O vetor transparência, que é o último, implica uma maior abertura ao mercado, uma predisposição para ser escrutinado pelo público e demais stakeholders, divulgar periodicamente informação relevante sobre a vida da organização, publicar proativamente os fenômenos adversos da própria organização, portanto, dois exemplos de penalizações que eventualmente o regulador possa ter imposto, multas, processos judiciais críticos, e fundamentar as suas decisões com base em aspectos objetivos e, em alguns casos, colocar as atas de deliberação à disposição do público. Eu imagino que este tópico de colocar as atas à disposição do público seja algo poderá gerar algum alarme na nossa experiência, mas em outras jurisdições isto é comum, que as equipas de gestão se coloquem à disposição do público, dos stakeholders, para serem escrutinados. Código de Boa Conduta e princípios inerentes, movimentos transatlântico e africano. Eu já fiz referência aos princípios da OCDE, não irei repetir, e apenas já ter-me aqui alguns pilares inerentes ao próprio Código de Boa Conduta e princípios inerentes. Assegurar a base para um enquadramento eficaz do governo da sociedade. Isto implica a separação clara entre acionista, fiscalização, administração e equipa de gestão. Portanto, a equipa que faz a gestão do dia a dia. Os direitos dos acionistas e funções fundamentais no seu exercício. Assegurar, como é de lei, os direitos dos acionistas à informação, para que o acionista possa tomar decisões com qualidade, de forma informada. Este direito à informação deve ser assegurado. O dever de tomar decisões enquadradas nas suas competências e também o acesso à informação a todo o tempo e sem restrições. O tratamento equitativo dos seus acionistas. Informação acessível a todos os acionistas, no sentido de que todos são importantes. O papel dos outros sujeitos com interesses relevantes no governo da sociedade. Na prática, estou a falar dos stakeholders e ouvir os demais, nomeadamente os reguladores, os fornecedores, clientes, colaboradores. Divulgação de informação e transparência. Promover a transparência, mais do que ser informado, é informar. Abrir-se e promover proativamente a informação ao mercado. Algumas cervejeiras aqui, não vou fazer referência ao nome, mas algumas cervejeiras fazem-no com muita habilidade de colocar-se ao escrutínio do público e promover, partilhar informação de gestão. Responsabilidades do órgão da administração, na prática, é definir, acompanhar e implementar essas diretrizes. Já estou na parte final, doutora. Código de Boa Conduta
princípios inerentes. Aqui eu vou me referir aos princípios do King Fo, aqui da nossa região, portanto aplica-se aqui a nível da nossa região. Ter uma cultura ética. Esta foi a parte mais difícil de definir o que é ética. Não quis aventurar-me, mas ter uma cultura ética, no contexto daquilo que estamos a discutir, significa saber gerir adequadamente o conflito de interesses. As sociedades aqui em Moçambique, a maior parte delas, mesmo as sociedades anónimas, são de matriz familiar. As sociedades por cotas, por natureza, já o são, mas as anónimas, em princípio, não deviam ser. O que é que ocorre? O PCA é o PCE, é o administrador, é o tesoureiro, é o financeiro, é o diretor da logística. E depois, se tem um motorista, o motorista é familiar. Portanto, quando quer fazer o processo sucessório, recorre a um familiar. Não é possível, nesta medida, conseguir assegurar uma correta prevenção do conflito de interesse. Portanto, a dado momento, teremos que evoluir para a adoção de códigos de boa conduta e princípios inerentes, se quisermos competir a nível da região. Bom desempenho pressupõe a criação de medidores de desempenho baseado em parâmetros claros e objetivos. Cultura de reporte, podendo usar os princípios BC-BS para reportar, portanto, a administração. Esse reporte deve ser quantitativo, qualitativo e, tanto quanto possível, medir o risco associado. O risco aqui a que me refiro é o risco de compliance. Controle efetivo, função do controle efetivo, também está previsto no nosso Código Comercial, na Lei das Gestões de Dados Financeiros. E as decisões tomadas, tanto a legitimidade, as decisões tomadas devem ter uma base de informação fiável e objetiva. As decisões têm que ter um racional muito claro. Peço o último slide, que aqui sim é a aplicação nos 2 primeiros pilares, é a aplicação do compliance puro, na função compliance puro nas sociedades comerciais, no pilar 1, administração não executiva, e na responsabilidade. Relativamente à responsabilidade, à administração não executiva e à responsabilidade, já me referi a ela e não vou repetir. Espero ter cumprido o tempo que a moderadora, a doutora Georgina, me deu. Muito obrigado. Salva de palmas, se chover. Muito obrigada pela detalhada apresentação do Dr. Duarte. Penso que, mais uma vez, estamos perante um tema que é de veras importante, interessante e de relevância, claro, para não só para nós como advogados, mas, como disse no início, para nós como membros da sociedade e também nos diversos segmentos, indústrias nas quais nos enquadramos. Foi muito interessante perceber a importância do compliance, a importância da governança, inclusive a relação entre esses 2 tópicos, e fazendo até uma breve conexão com o que nós ouvimos do Dr. Francisco, com o Dr. Duarte. Algo que eu particularmente percebi é que numa situação de uma empresa, por exemplo, se não existir compliance, se uma empresa não tem uma política de compliance, não tem um sistema de compliance, esta mesma empresa corre o risco de terminar em problemas como corrupção, por exemplo. E a corrupção seria, no caso, um destes delitos que dá lugar ou espaço para a existência daquele delito que seria o branqueamento de capitais ou a lavagem de dinheiro. Então, é de veras um tema extremamente importante, relevante, e penso que é importante para nós como advogados termos devido conhecimento, compreensão, tanto dos temas relativos à compliance, à governança corporativa, bem como em relação ao branqueamento de capitais, porque a partir do um é possível terminar no outro. Vamos brevemente responder algumas questões. Eu, infelizmente, não poderia dar espaço para questões dos nossos colegas que estão a acompanhar-nos virtualmente, a não ser que já exista alguma questão colocada. Virtualmente, gostava de confirmar se já existe. Não existe. Então, caso exista alguma questão aqui da nossa audiência presencial, está aberto o momento para 1, 2 questões. Como sabem, estamos em cima da hora, não temos tanto tempo. Então, caso exista alguma questão, por favor, este é o momento. Temos aqui à frente.
questões dos bastonários. Obrigado, Carlos Martins. Primeiro, comentários antes de questões. De facto, a Ordem está comprometida. Já realizamos vários encontros com o GIFIN. Temos uma comissão de compliance, que é dirigida precisamente pelo Dr. Duarte Lalane. Já temos a primeira versão do regulamento de compliance. Este regulamento já teve várias contribuições dos membros, já passou pela Comissão de Legislação também, com contribuições riquíssimas. Ainda estamos a ponderar várias opções, exatamente por causa daquilo que o Dr. Francisco disse, para depois poder partilhar então com todos os advogados via conselhos provinciais, para também recolher subsídios e socializar o documento. Essencialmente, como todos sabemos, a nossa lei impõe ao advogado, portanto, contrariamente à legislação anterior, portanto, não a que foi revogada, ainda a primeira, impunha que o dever de comunicação de operações suspeitas devia ser feita à Ordem dos Advogados. A lei passada e esta impõe essa obrigatoriedade que o advogado faça diretamente ao GIFIN. E nós conhecemos as limitações que o GIFIN tem, são conhecidas, os próprios bancos não fazem essa participação direta, portanto tem o óculos, aqui significa que a Ordem, via conselhos provinciais, também deve ter esse óculos para depois então fazer essa participação. Primeira questão, não estaríamos aqui a regulamentar contra a legem se o advogado não fizesse essa participação diretamente ao GIFIN, mas a Ordem, e depois a Ordem ao GIFIN, é a primeira questão. A segunda questão, também que estamos a ponderar, tem a ver com esta comunicação. Portanto, a própria lei de branqueamento de capitais diz lá e usa lá a questão sempre que houver suspeita. Parece muito forçado ensinar um advogado a suspeitar. É muito complicado. Como suspeitar? É a primeira questão. É a segunda questão. A segunda tem a ver também com aquilo que nós entendemos como entidade de supervisão do advogado. Se essas comunicações que o advogado faz se vão mais à frente relativamente ao próprio processo, e se existir um processo de crime, por exemplo, se elas vão servir como prova. Elas servem ou não servem? Nós entendemos que não. Nós apenas participamos. Mas essa participação deve desencadear um processo de investigação e essa investigação é que vai produzir prova. Não somos nós que produzimos prova. E eu, ao fazer essa participação, também não devo ser mencionado no processo. Portanto, faço essa participação não serve de prova e eu, como advogado, também não sou referido no processo. Isto tem que ficar claro para nós advogados e como entidade de supervisão. Portanto, não me parece, que devemos ser nós a suspeitar, se houver indícios disso, vamos comunicar. 2, parece-me que não devemos, essa nossa comunicação não deve produzir prova, deve desencadear um processo investigativo e aí é que vai produzir. 3, não deve ser identificado. Por outro lado, também deve ficar muito bem claro, portanto, quais são os deveres dos advogados relativamente a isto. Portanto, e lá já o dever de identificação, o dever de averiguação, o dever de comunicação, isso deve estar claro. Exatamente tendo em conta, portanto, esta relação de confiança, advogado e cliente. Então, nós devemos supesar, há aqui uma linha muito tênue. E, portanto, acredito que o regulamento vai ser extremamente debatido, mas nós ainda estamos a amadurecer exatamente para que estas questões, quando forem trazidas ao advogado, sejam trazidas de forma madura, mas esclarecida. E eu fico por aqui, sendo que já fiz as questões. Obrigado. Obrigada, bastonário. Peço para que passe o microfone para o bastonário Correia. Já está em seu, faz favor. Sim,
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, é muito estranho, é contra a natura o advogado dilatar o seu cliente. Ok? Ainda que isso venha a acontecer por imperativo legal, nós temos que, em primeiro lugar, perceber que é estranho. Não é normal, é bastante anormal o advogado dilatar o seu cliente. Até porque existe uma regra no estatuto que diz que se o advogado não concorda com a atividade do seu cliente ou sente-se desconfortável com a causa, ou não aceita ou pode renunciar. Entretanto, também eu acompanhei algumas discussões que a Ordem dos Advogados do Brasil fez na altura em que estas transformações começaram a chegar ao Brasil, na altura do bastonário César Brito e Cláudio Cavalcante, Ofir Cavalcante. Discutimos muito isso e a Ordem dos Advogados do Brasil, o governo federal do Brasil teve que negociar com a Ordem, porque a Ordem ameaçava levar aquele projeto de lei, ou se fosse a lei, ao Supremo Tribunal Federal, porque violava princípios basilares da profissão. Por isso, chegou consensualmente ao modelo do Brasil. E percebo agora, pelo que diz o Dr. Cardoso, que Moçambique foi para além do modelo do Brasil. Ou seja, impõe ao advogado mais obrigações contra a sua natureza do que a lei do Brasil. E isso claramente é uma fragilidade da nossa ordem. A ordem no Brasil, a OAB, é muito mais forte. A OAB já esteve para fazer impeachment de presidente. A OAB é, se calhar, o quarto poder no Brasil. Nós ainda não chegamos a tanto, mas há uma responsabilidade da nossa ordem de não permitir que se descaracterize o papel do advogado. Porque eu nem sequer entendo que é advogado apenas aquele que está a defender o tribunal e que nas operações financeiras ele deixa de ser advogado. Porque o advogado, nessas operações que são interpretadas no sentido, bom, mas aqui são coisas colaterais, acessórias, o advogado está vinculado com todas as suas obrigações deontológicas. O estatuto não é cancelado ou não é cancelado do meio estatuto quando ele faz essas operações. Portanto, a grande questão que se coloca aqui é por que Moçambique, que não é um país menos do que o Brasil, os advogados moçambicanos, por que Moçambique foi para além daquilo que se faz no Brasil? 2, e essa é outra questão, eu denuncio o meu cliente nessas tais operações. Ou informo, ou comunico, encontre-se a palavra mais rebuscada que se encontrar, é denunciar, é dilatar, é, se quisermos usar um termo, bufar. O advogado está a bufar o cliente. É um bufe. A seguir, eu continuo advogado dele. Eu continuo a receber os meus honorários, finjo que não sei de nada, comuniquei a essas entidades secretas. Que tipo de advogado é esse? Que tipo de advogado é esse? Quer dizer, denuncia o seu cliente e fica lá, recebe o dinheiro, continua a participar na operação. É que nem toda ética está nos estatutos. A ética é maior que a deontologia. Tá? No mínimo, que depois de fazer isso, esse advogado tenha a hombridade, a ética de se desligar do mandato profissional. Caso contrário, bom, isto é pior, é execrável, no meu entender. E, portanto, as minhas questões era a primeira. Por que estamos a ir mais do que aquilo que deveria ser? E segundo,
como é que se deve comportar o advogado depois de fazer essa comunicação? Muito obrigada pelas questões. Irei dar espaço para o Dr. Cardoso, muito resumidamente, por favor, responder as questões, fazer os seus comentários. Obrigado pelas questões. Eu vou tentar de uma forma bastante clara, talvez clarificar alguns pontos da minha fala. O primeiro aspecto é deixar claro que todo o debate que nós estamos a fazer aqui, ele se faz no campo acadêmico, tá? Eu, particularmente, estou a participar desse evento como integrante do mundo acadêmico a discutir ideias com os senhores, tá? Então, assim, não há nenhuma imposição de visão e nem mesmo proposições de minha parte. O que eu estou a fazer é apresentar o cenário legal, normativo, internacional e a lei que efetivamente foi aprovada no Estado moçambicano. Visto isso, eu acho que a gente se sente muito confortável para debater ideias. Em primeiro lugar, essa não é uma discussão de Moçambique, essa é uma discussão internacional. É uma imposição que é colocada para todos os países que integram esse sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais. Eu não sei se me fiz claro, mas quando eu disse que Moçambique foi além, foi em termos não de obrigação, mas de proteção ao advogado como sujeito obrigado. Porque, por exemplo, a legislação brasileira não deixa claro que essa atuação do advogado como agente reportante não deve ser efetuada quando estiver vinculada diretamente à atividade jurídica da defesa do cliente. Porque esse é o principal ponto de discussão em todos os cenários e em todas as jurisdições. O que eu disse foi que o legislador moçambicano foi ainda mais cuidadoso com uma temática complexa do que outros legisladores, como é o caso da legislação brasileira. No Brasil, a matéria foi muito discutida, foi regulamentada, e hoje o que está a ser colocado em questão é a efetividade da aplicação dessa norma. Tá? Não é incomum determinadas investigações envolverem profissionais não financeiros, dentre eles, em alguns casos, alguns advogados. Tá? Mas, de fato, eu acho que é uma matéria que merece muita reflexão, com muita tranquilidade e sobriedade para alcançar o ponto de equilíbrio em relação a todos esses aspectos que foram levantados. Tá? O primeiro, a comunicação não é um dedo para efetivamente dizer que aquela pessoa é culpada ou não. Isso não serve de prova. Como eu disse, é um sinal de alerta. E da mesma forma como o sistema faz com os outros reportantes, por exemplo, da área financeira, há uma proteção para que o reportante não seja levado ao conhecimento. Então, isso não consta das informações, isso não vai constar de um determinado relatório. Por isso, eu particularmente acho que o papel da ordem é muito importante, até para descaracterizar o advogado que comunica. Tá? Isso deve ser discutido no âmbito dessa comissão. Claro, desde que não haja um filtro impeditivo na comunicação. Por exemplo, em muitas jurisdições, o Banco Central, ele primeiro recebe as comunicações dos bancos para depois repassar à unidade de inteligência financeira. Então, eu não vejo, particularmente, do ponto de vista doutrinário, não vejo problema algum nessa colocação. A segunda questão, uma vez apresentada essa informação, aí sim são produzidas as provas, tá? Como qualquer comunicação de indício da prática de qualquer crime que é levado ao conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Isso serve apenas como uma notícia, uma informação que pode permitir, pode inclusive não permitir. O procurador pode receber essa informação e não instaurar uma investigação. Porque pode ser que essa operação, que inicialmente foi considerada como uma operação atípica, eu não gosto do termo suspeita, eu prefiro atípica, porque a atipicidade pode ocorrer, por exemplo, com uma transação lícita. Eu posso comprar uma viatura de um valor elevado, ou posso comprar com todas as minhas economias uma morada e aquilo ser em desconformidade com o meu perfil de cliente. E aí entra justamente a análise
do que é considerado atípico e não. Eu acho que o que deve balizar as nossas discussões são os critérios objetivos que nós temos em relação à característica da pessoa, por exemplo, se é uma pessoa politicamente exposta ou não, o perfil do cliente, todo advogado, ou podemos até ampliar isso para todas as atividades que são reportantes, ela traça um perfil do cliente. E minimamente se sabe ou se considera atípica determinada atividade que foge daquele perfil. Tá? Por exemplo, o critério vinculado à identificação do proprietário final ou do beneficiário final também é um critério muito importante para servir como balizador dessa considerada atipicidade da conduta praticada. Tá? Então, respondendo minimamente essas questões, até porque o meu tempo é reduzido, eu acho que esses assuntos precisam ser maturados, precisam ser debatidos, precisam ser conversados, de forma que todas as garantias e os direitos que são inatos à profissão sejam preservados, mas que, da mesma forma, haja uma compatibilidade com os preceitos legais da Lei 14 de 2023. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Cardoso. Algum outro comentário, questão? Responder? Por favor, temos uma questão ali. Muito boa tarde. Meu nome é Osvaldo Silvano. Não tenho pergunta, só quero apresentar algumas contribuições. Primeiro, em relação a uma pergunta colocada pelo bastonário sobre como suspeitar estas operações. Isso é uma questão extremamente complexa. Apesar de a lei já trazer alguns exemplos daquilo que considera operações suspeitas, mas quando formos a ver na perspectiva bancária, até podemos estar muito mais próximos da realidade. Mas quando vemos do ponto de vista da advocacia, suspeitar operações, o que é? Podemos ver pelo lado dos valores envolvidos nas transações e particularmente pelo lado dos clientes que nós estamos a transacionar com eles. E se formos a ver pelos clientes, muitas vezes as operações que a lei estabelece que devam ser reportadas ou devam ser reportadas pela advocacia como suspeitas, são aquelas que têm a ver com a intermediação, por exemplo, de compra e venda de imóveis. E muitas vezes, quando há intermediação de compra e venda de imóveis, são pessoas politicamente expostas e envolvidas. Só este elemento já nos permite trazer aqui a situação de suspeição, porque são estas pessoas que muitas vezes têm o hábito de ter como advogados entidades que fazem a gestão do patrimônio, seja a nível nacional, assim como até a nível internacional. Então, podemos ter esses dois elementos como válidos para estes efeitos de intermediação de compra e venda de imóveis. Agora, outra situação que pode ser muito discutível é a questão de nomeação de oficial de comunicação de operações suspeitas para a advocacia. Porque nós temos duas áreas de atuação. Podemos ter advocacia em prática isolada, podemos ter advocacia em sociedades comerciais, em sociedades de advogados. Neste último caso, pode até aparentemente ser fácil nomear um oficial de comunicações suspeitas. Por quê? Porque estamos dentro de uma estrutura que pode segregar funções a nível interno, funções de controle, termos uma área que não lida com a angariação de clientes e, por causa disso, pode estar em condições de, por iniciativa própria, reportar operações suspeitas ao GIFIN. Mas se estivermos a tratar a advocacia numa prática isolada, onde o mesmo advogado que angaria os seus próprios clientes há de ter a necessidade de reportar operações suspeitas que envolvam este cliente, pode até ser extremamente difícil, se não mesmo inaplicável. E, por fim, desculpa. Por fim, quanto à questão de prova, em relação às operações reportadas pela advocacia, não só não servem como provas as operações
pela advocacia, como também não servem como prova para efeitos criminais as operações disseminadas pela autoridade que recebe as informações, no nosso caso, o Gabinete de Informação Financeira. Porque, reparem, quer a advocacia, quer outras entidades obrigadas, em nenhum momento substituem as autoridades de investigação criminal. O que se faz é apenas colaborar com as autoridades de investigação criminal, prestando estas informações que consideram os suspeitas. Mas este dever de colaboração, para que seja efetivamente cumprido, é preciso que nós, como advocacia, estejamos internamente organizados. O que acontecia no passado, se calhar, em outras ordens jurídicas que já estão muito avançadas nisso, que já estão na parte de efetividade, nós ainda estamos com dificuldade de conformidade. Nós não temos mecanismos internos válidos para efeitos de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, quer principalmente para estas profissões financeiras, não financeiras designadas. Nós não conhecemos, por exemplo, a advocacia, os riscos associados a esta atividade relacionadas com prevenção, relacionadas com o branqueamento de capitais. E porque não conhecemos estes riscos, dificilmente estaremos em condições de agir do ponto de vista de efetividade. Então, nós temos este desafio, primeiro, criar nossos normativos internos capazes de identificar, ajudar a identificação de operações suspeitas, que contribuam para a ajuda da identificação de clientes, por um lado. Por outro lado, assegurar que estejamos em condições de cumprir estes nossos normativos no âmbito da efetividade normativa. E nós já estamos extremamente atrasados neste aspecto, por isso que uma das consequências que estamos a assistir a esta situação de colocação do país na lista cinzenta do GAFI é exatamente neste momento por falta de efetividade no âmbito da implementação dos mecanismos internos de prevenção e combate ao branqueamento de capitais. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Silvano, pelo seu excelente contributo e seu excelente comentário. Antes de terminar e fechar o nosso painel, gostava de dar 30 segundos para o Dr. Duarte, talvez se tiver algo que queira que nós, como advogados, como ordem de advogados, devamos reter da apresentação, a excelente apresentação que fez em relação à compliance, à governança. Então, em muito poucas palavras, o que é necessário que a ordem dos advogados, que os advogados retenham relativamente ao compliance, relativamente à governança corporativa. 30 segundos, doutor. Obrigado. Eu penso que o que a ordem dos advogados deve promover já está a promover. Tem havido um intenso debate interno no campo da resposta às ações que o governo tem estado a sugerir. Nós criamos esta comissão de compliance, começou a trabalhar tanto em janeiro deste ano, mas ela já foi criada, penso que em novembro ou dezembro. E o intuito não era dar resposta aos temas críticos que resultam da avaliação nacional de risco. Era implementar a função compliance na ordem. Eu gostaria de observar aqui um tema que o Dr. Osvaldo fez referência, que é o fato de inexistir neste momento a avaliação setorial. É verdade, nós também identificamos essa deficiência como inibidor quando começamos a trabalhar, mas posso assegurar, penso que o bastonário me permite fazê-lo, que a parte material já foi cumprida. Portanto, julgo que em mais 30, 45 dias, a avaliação nacional de risco para o setor dos advogados será, de certeza, tornada pública. E aí vamos ter, certamente, condições de avançar. Há um grande desafio que eu identifico e falo como advogado, não como quem coordena estas atividades a nível da ordem, falo como advogado, e inspirado no setor financeiro, porque também tivemos esse desafio. E nós vamos ter que fazer esse caminho, serão dores de parto. Uma boa parte das questões que são colocadas
sobre os desafios dos advogados da ordem, na minha opinião, tem a ver com a formação. Julgo que é mais 3, 4, 5 anos, se nós fizermos o percurso que outras entidades que estão avançadas neste campo fizeram em termos de formação, os advogados terão e tratarão o tema do risco de branqueamento de capitais como tratam todos os outros temas com os quais lidam na sua atividade. Nós contactamos a Ordem dos Advogados do Brasil, sei que tem uma escola de formação e temos estado a interagir com eles também para colher a sua experiência e ajudarem-nos em termos de concepção de conteúdos de formação. Não tenho a mínima dúvida que se fizermos este caminho energicamente, e isso faz também com estes debates, julgo que em 3, 5 anos entraremos claramente em velocidade de cruzeiro. Nós não somos tantos como no Brasil, como em Portugal. É possível assegurar formações aos nossos advogados e julgo eu em 3, 5 anos estarmos todos no mesmo patamar. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Duarte. Obrigada aos oradores pelo tempo, pelo aprendizado, pelas apresentações que partilharam conosco, e foi mais um momento de aprender, mais um momento de discutir e debater. Acredito que isto serve apenas para o avanço e crescimento da Ordem dos Advogados de Moçambique. Muito obrigada a todos por nos ouvirem, por juntarem-se a nós, e este é o fim do nosso painel. Obrigada a todos. Muito obrigada pela excelente apresentação, e nós já estamos na linha final das nossas sessões, e eu vou pedir ao Dr. Francisco para não se retirar e aproveitar fazer a exposição do livro, que depois de seguida vamos deixar lá do lado de fora. Por favor. Muito obrigado mais uma vez. Não sei se vocês conseguem projetar só a imagem aqui do livro. Eu queria agradecer à Ordem dos Advogados de Moçambique, não apenas pela possibilidade de participação no painel, mas por essa grata satisfação que me foi, ou possibilidade que me foi aberta de apresentar essa obra. É um livro que trata de um tema extremamente complexo, não apenas no cenário internacional, mas particularmente no cenário moçambicano, que é um livro que na verdade, ele é o resultado de um largo... por favor, deixa eu só mostrar. É o resultado aqui está o livro, vai estar à disposição dos colegas quem tiver curiosidade, mas é o resultado de um largo processo de estudo e aprofundamento no tema. Eu costumo dizer que nesse livro os colegas vão encontrar não apenas uma visão doutrinária e acadêmica a respeito dos fenômenos do terrorismo e do financiamento do terrorismo, mas principalmente a visão de um curioso. Eu acho que é assim que eu me defino, uma alma curiosa que sempre tentou entender perfeitamente como determinados fenômenos ocorrem. E não foi diferente com o estudo do terrorismo e do financiamento do terrorismo, onde me possibilitou avaliar fenômenos históricos, sociológicos, geopolíticos e até mesmo religiosos que envolvem a temática do terrorismo baseado no extremismo religioso, que particularmente é o grande problema ou a grande dificuldade atualmente enfrentada pelos países africanos. Então, eu espero que aqueles que tiverem curiosidade e interesse pelo tema possam trilhar uma jornada interessante, sedutora de conhecimento, e que, acima de tudo, possa contribuir para o crescimento profissional e acadêmico de todos os colegas.
Então, eu queria agradecer à Ordem dos Advogados por essa oportunidade. Eu vou deixar os exemplares aí. Aqueles que tiverem curiosidade e interesse, vai estar à disposição para se dedicarem um pouquinho mais sobre o tema. Muito obrigado mais uma vez.